Olá, Coque Brasília, tudo bem? Como vocês estão? Professor Robson Lucas, coordenador do A Vaga é Minha, aqui iniciando mais um episódio do nosso CoqueCast, né? É um dos programas mais aguardados pela nossa comunidade, os nossos alunos, as famílias. Um programa que tem sempre algo a acrescentar, já na tão famosa estrutura aqui do Coque Brasília, esse apoio pedagógico e todos esses processos que nós temos. Você sabe, o A Vaga é Minha é um programa de acompanhamento aos nossos alunos, em especial do ensino médio, com dicas de vestibulares, simulados, conversas, bate-papos, preparação para as avaliações externas, né? Então, nós temos o maior cuidado em fazer com que o nosso aluno tenha o suporte necessário para os desafios exteriores. Hoje nós estamos inaugurando uma série de programas com dicas valiosíssimas sobre Enem, vestibular tradicional e PAS, né? Além de outras provas que os alunos vão encontrar e vão aí daqui a pouco, né, se submeter a esses crivos, tá? Então, sem mais para o momento, vamos ao que interessa, porque hoje o episódio é especial redação. Redação no Enem, redação no PAS, dicas, tudo sobre redação. Então acompanhe até o final do meu bate-papo com o professor Marcos Paulo. Boa noite, professor. Muito boa noite, Robson. Muito boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Podem ter certeza que nós vamos nos empenhar ao máximo aqui para ofertar um conteúdo de extrema qualidade para vocês. É isso, professor Marcos, fera da redação, trabalha aqui no Coque. Professor, fala um pouquinho da sua história aqui no Coque, um pouquinho da sua vivência aqui na nossa escola. Ótimo. Então, comecei no Coque comecinho de 2020 e desde então me sinto de verdade em família. Comecei lá no Jardim Botânico, dando aulas apenas de redação. Aí depois fomos subindo para literatura e o contato com os alunos, as aberturas que sempre a nossa mantenedora nos concedeu, a abertura dos nossos coordenadores, assim, foi fazendo com que eu me sentisse cada vez mais feliz dentro deste ambiente. É isso. A palavra felicidade expressa bem o ambiente que a gente encontra, né? E para o nosso aluno ser feliz, vamos lá conversar sobre redação, né? Essa semana, o programa está sendo gravado, boa noite, foi porque nós estamos aí já avançados no horário do dia, né? O professor trabalhou o dia inteiro. E nós temos, então, essa semana, o INEP divulgando a agenda do Enem, Sim. né? Então, as inscrições do Enem de 5 a 16 aí de julho e as provas no dia 5 e no dia 12 de novembro. Então vamos iniciar essa preparação. E a redação do Enem, diferente do nosso convívio em Brasília, nosso principal objetivo e foco é o PAS, né? O PAS entre as nossas escolas aqui é sempre mais comentado, a preparação, mas o Coque tem esse diferencial em ter cuidado, em preparar, em deixar o aluno o mais preparado possível para enfrentar outros desafios que não seja o PAS, e em especial o Enem. Então fala pra gente um pouco do que diferencia a prova do Enem da nossa realidade aqui do PAS. Perfeito. Vamos lá então. Primeira coisa, o Enem é uma prova que concentra-se em uma situação problema. Então o tema é sempre uma situação problema, e essa situação refere-se a uma questão da atualidade. Então podemos trabalhar pobreza, fome, violência, então vários eixos que fazem parte da nossa conjuntura. Ah, que legal. E assim, ela é de caráter classificatório, ela é eliminatória, como é que é esse ativo? Porque aqui no PAS nós temos 3 etapas, né? Então Sim. O menino, o estudante, o nosso aluno, ele pode levar isso para a prova do Enem. É mais ou menos isso ou não tem nada a ver? Então, vai caminhar dentro dessas 2 etapas mesmo, de classificação mesmo para o estudante. O interessante do Enem é que a prova concentra-se somente no gênero dissertativo argumentativo. Textual é dissertativo argumentativo. Então, a concentração do estudante, os esforços durante toda a sua preparação focam única e exclusivamente nessa tipologia textual e
para construir esse texto, exigem as estratégias típicas, desde a sua estruturação até o desenvolvimento das ideias que vão encaixar plenamente para fazer com que alcance-se chegue à nota 1000. Pô, que legal. Então essa dica já começa a ser construir aí uma conversa com dicas preciosas, né? Na preparação, foco aí então no texto dissertativo argumentativo. Exatamente. Né? E essa redação nota 1000, né? Que é tão almejada assim. Existe uma estrutura, a gente pode entender assim, regras de correção, conectivos especiais, inversão sintática, assim. Dá para você discorrer um pouco sobre esses pontos dentro da correção, por favor? Tá sim, perfeito. Então vamos lá. Nós temos 5 competências. As 5 competências, então, são a alma e cada uma delas vão seguir uma grade específica. Peguemos a primeira. A competência 1 refere-se à correção gramatical. Então, o aluno, diante da prova, escrever o texto dentro da norma padrão da língua portuguesa. Então, aqui não entrarão as discussões atuais de pronome, por aí vai, o que fez com que muitas pessoas zerassem a prova no vestibular passado. Então, frise-se, concentre-se naquilo que está dentro da gramática e evite errar o menos possível. Se você errar até ter 3 escorregões ali, ainda você pode conquistar os 200 pontos dessa competência. Então, é gramática fina do início ao fim. Então, essa parte, 200 pontos, sem ter essa preocupação desses imediatismos de debates que nós vemos por aí, né? Exatamente. Então, mantendo uma estrutura mais clássica, gramatical, dentro das regras, dentro do que é trabalhado, né? Então, outra dica importante é que a gente não traga essas necessidades, muitas vezes discussões de internet, né, que não são levadas mais adiante com a prova de redação. Então, o corretor ele vai prezar por essa escrita mais dentro de um padrão clássico. Então, né? Somente nele. Beleza. Exatamente. 200 pontos estamos aí. E é super importante seguir a ordem a ordem do falante, que é sujeito, verbo e predicado, para ter uma construção direta do texto. Isso ajuda na naturalidade do texto, porque se você joga ali uma frase e está numa inversão sintática, né? Tipo, ele estava feliz ele estava. Então, isso pode gerar uma falta de naturalidade dentro do texto. Então, siga o básico mesmo ali. Não tente enfeitar demais para não gerar justamente essa falta de coerência. Aquela falsa ideia de que ninguém vai ler a prova, né? Exatamente. O Enem é uma prova para todo o Brasil, vai do Acre ao Rio Grande do Sul, da Paraíba a Rondônia. Não é possível que eles vão ler minha prova. Então eu vou colocar aqui no meio uma receita de bolo, que vai ser tudo certo, um hino de um time de futebol. Isso já não existe mais. Isso a gente pode descartar, porque assim, a redação vai ser corrigida. São 2 corretores. 2 corretores. São 2. Isso é até uma novidade que nós podemos trazer aqui para vocês, que é o seguinte. Ano passado houve uma discrepância nas notas, etc. E, a partir deste ano, haverá o seguinte. Se, suponhamos, o primeiro examinador lá, ele corrigiu o texto do estudante, ele tirou 480. Vem um segundo e ele dá, 760. Ou seja, 480 para 760 foram mais de 200 pontos, certo? Se já tiver essa discrepância de 200 pontos, será acionado um terceiro. E se esse terceiro subir a nota, ela ficar mais próxima de 760 que o segundo dera, então vai fazer uma proporção entre a do segundo e a do terceiro, descartar-se-á do primeiro, para trazer essa justiça para o estudante. Perfeito, isso é super importante. Muito bom, assim, porque ao fazer, né, ao compor uma redação, essa estratégia prévia é tão importante quanto o momento da escrita, né? Exatamente. Então, assim, entender, nós estamos falando das competências, entender o modelo que essa redação vai ser corrigida. Então, o que você precisa entender? Você, nosso aluno, nossa aluna, né, a comunidade do COC Brasília aí, essas dicas são dicas de preparação, estratégias que você deve ter já nas redações que você está produzindo, assim, porque a preparação, ela vem de ontem, né? Ela não vai ser uma preparação próxima à prova. Então,
Então essas dicas, elas passam agora, você que está nos assistindo, a compor o arcabouço da sua preparação. Então dentro da sua estrutura, quando você trouxer a sua redação, professor Marcos analisar, pense nisso, né? Pense que a sua redação ela tem que ter essa coerência gramatical, ela vai passar pela mão de 2 corretores no mínimo, podendo ter um terceiro, né? E isso é importante. Então são aspectos de preparação para que no dia da prova isso esteja claro, para que você possa ter uma escrita limpa, correta, mais assertiva, Excelente. né? E aí, então, a outra habilidade que você pode destacar para nós... Vamos para a competência 2, então. Competência, né? A competência 2, ela vai se relacionar diretamente com a 3. A 2 é uma competência que geralmente todos conquistam seus 200 pontos, que avalia-se sobretudo se você interpretou corretamente o tema e se as suas ideias estão de acordo com ele. Então, é a pertinência, a interpretação correta e se essas ideias estão pertinentes à situação, problema. Tranquilo de resolver isso. Então, interpretou corretamente o tema, colocou lá, organizou as ideias, encaixou-as dentro do texto com pertinência, coerência, ótimo. Aí é bem possível que se conquiste os 200 pontos. Aí vem o desafio, que é a 3. A terceira, geralmente, é a que costuma ceifar muita nota aí. As que mais ceifam, a 3 e a 5, não chega lá. Nessa terceira, entra aí o requisito que nós temos, não é dissertativo, é argumentativo. A dissertação trabalha mais com essa exposição de conteúdo. A argumentação é a defesa dessa exposição. Então, a competência 3 ela vai lidar diretamente com a consistência dos argumentos, se esses argumentos estão amplos, se ele ampliou o recorte temático. Então, se ele evidenciou propriedade discursiva, analítica e crítica dentro do texto. Então, aí precisa o quê? Pesquisa, o que o Robson falou, a preparação é para ontem. Pega todo mês as situações mais problemáticas que aconteceram ali. Escreva, se não um texto todo de 30 linhas sobre aquilo, escreva sobre aquele assunto, vá tecendo relações para que, diante deste tema ser possível de cair, você está preparado para aquilo. Então, o examinador ele vai olhar essa capacidade analítico-crítica na competência 3. Essa competência 3 é assim, um diferencial. Muito bem. Aquele candidato, aquela candidata que entender essa competência vai se destacar nesse processo, vai, né? Sim. Porque então ela faz esse link, ela faz essa amarra entre o que é proposto de ideia e o argumento que vai ratificar e deixar essa ideia estruturada. Exatamente. Né? Cara, exatamente. Isso é uma super dica, assim. Sim. É uma visão de quem trabalha com isso, né? O professor Marcos é um especialista no assunto, né? E a sorte, nosso professor aqui no COC Brasília, e ele teve essa percepção de trazer esse destaque aqui para a nossa conversa. Então, assim, exercitar isso, né? Dá para a gente pensar, assim, para materializar, para quem está assistindo agora, algo que você consiga pensar agora de momento como exemplo desse assunto, assim, de uma temática, ou defendendo o meio ambiente, estou defendendo a igualdade salarial entre homens e mulheres, não sei. Algo Perfeito. Que a gente possa fazer dentro desse contexto. Ótimo. Se nós, por exemplo, pegarmos, assim, vamos pegar aqui um tema que é fora do comum, a poluição digital, que é algo que muita gente tem questionado ultimamente. Se o aluno entender e se ele colocar lá no texto dele, isso é um problema. De fato, tá lá a competência 2. Aí a competência 3 vai exigir o quê? De que ele mostre porque é um problema e que ele defenda, que ele exponha aquilo. Então, se ele coloca que, por exemplo, a produção de uma o aumento do CO2, por exemplo, né, gás carbônico na sociedade, então isso entra dentro de um critério de uma poluição física do meio ambiente que muita gente pensa que não existe por trás da internet. Então, é uma ideia que é fora do senso comum. Então, quando a gente sai desse senso comum, trabalhando ali o elemento dentro do seu texto, é isso que vai fazer diferença na sua produção textual. Muito bom, né? Foi um tema, assim,
que daria, né, uma conversa que daria um tema maravilhoso para a redação, né, essa questão. Sim, os alunos do qual estão fazendo. Que bom, né? Então nós já estamos aí pensando fora da caixa, literalmente, né? Exatamente. Então, assim, e dentro dessas temáticas, até aproveitando esse ponto, último tema da redação, você lembra para falar pra gente? Porque assim, eu lembro que causou grande burburinho na comunidade escolar, porque assim, a gente tem um histórico em Brasília, tem muita redação nota 1000, né? Sim. E esse último Enem nós não tivemos esse destaque assim, em Brasília. Sim. Tivemos muitas notas acima de 900, Sim. mas parece que aconteceu algo que mexeu aqui com a comunidade. Sim, né? Aqui no nosso COC nós tivemos 2 estudantes que nossos alunos tiraram 940, então foi uma boa nota. Por quê? Porque é o seguinte, o estudante tem que pensar que as matérias que ele tem aprendido no decorrer do ano são essenciais também para na construção desse argumento. Então, diante lá do tema referente aos povos originários, os nossos estudantes aqui utilizaram uma outra matéria que eu leciono, que é o modernismo. Então, esse destaque, pegando o modernismo e o romantismo, trazendo justamente essa valorização, entende? Dessa identidade nacional para dentro do texto, isso fez com que o texto deles alcançasse esse valor acima da média. Bom, né? O importante, assim, nessa preparação, e a gente está debatendo aqui a preparação, que nós podemos auxiliar. Então, fazer redação é importante, trazer um olhar mais apurado para a questão dos argumentos, né? Da defesa desses argumentos. A voz autoral. O respeito à gramática, que acho que é o mínimo que a gente pode esperar, né? E dentro desse aspecto, ser diferencial. Isso. E o aluno do COC, então, dentro das nossas preparações, nós orientamos os nossos alunos a ser plural, a trazer mais do que só a ideia da redação bem escrita, mas a trazer argumentos de disciplinas diversas que possam colaborar. Então, esse trabalho é feito na sala de aula. Isso gera essa consistência necessária na competência 3. É importante, né? Assim, dentro dessa preparação, a gente consiga conversar. Recentemente nós tivemos um encontro da redação com geografia, numa super aula, né? Essas aulas que a gente faz fora da escola, com turmas de ensino médio todas juntas. Acho que isso acaba colaborando para essa preparação. O aluno da primeira série vê o terceiro ano argumentando, a segunda série entra na discussão, geografia, história, redação, né? É bom, então é um diferencial também. É um diferencial, prova, né? Porque é o seguinte, tem uma questão na internet que se tem popularizado o uso de fundamentações artísticas, tipo, eu vi muita gente usando na internet, vamos usar a Moana, o povo originário de lá. Só que assim, coloca isso na sua cabeça, entre você utilizar um texto literário e o Moana, o texto literário vai ter muito mais peso. Então, deixa as artísticas mais para alusão ali na introdução e no desenvolvimento, trabalha com um repertório mais científico, mais consistente. Trabalhar na segurança. Na segurança. Às vezes, a inovação, ela funciona bem na nossa cabeça, né? Boa. Mas aí a gente acaba saindo de todas as regras que foram dadas, toda a preparação, muito até bem. pelo nervosismo, ou por achar que a criatividade muitas vezes vai ganhando o contexto. E a criatividade ela tem que trabalhar alinhada a esse contexto, né? Então, assim, citação, obras populares, artísticas, hollywoodianas, ela tem que ser dosada. Né? Mas, assim, a estrutura literária, a estrutura produzida no Brasil, ela tem um valor bem interessante. Né? Excelente. Uma citação de um clássico da literatura, clássico do cinema, né? Isso eu acho. Isso mesmo. Eu acho que também eu comungo dessa ideia. Assim, é o caminho. Né? Assim, a inovação, a criatividade, ela funciona bem dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração. Exatamente. Mas nada melhor do que seguir as regras. Sim, né? sim. Não, mas aí a gente parou aqui Vamos para 4, então? Na 3 e a 4. A competência 4, olha, das obrigatórias, 1, 2 e 4. Você não pode sonhar em perder pontos nessas 3 competências.
Primeira é gramática, já falamos. A segunda, a depreciação do conhecimento. E a 4, ela vai se referir ao emprego dos articuladores frasais. É o que nós chamamos de coerência e coesão textual. Então, qual que é o expertise aqui por trás? Repertório com relação aos operadores argumentativos. Então, você não repita conector dentro do seu texto. Inicie sempre os períodos com algum conector, dessa maneira, dessa forma, e por aí vai. Isso vai garantir os 200 pontos nessa competência. Então, é você ter o domínio, porque cada um tem um sentido. Esse conector vai promover a concatenação, ou seja, a ligação entre os períodos, as ideias do seu parágrafo, gerando um todo significativo. Tem um público diverso, tá, Marcos? Então eu vou te pedir assim, vamos lá. Exemplifica pra gente. Perfeito. Isso, assim, o nosso aluno da terceira série, ele tá voando já na sua preparação. Sim, a gente sabe que vocês fazem esse trabalho. Mas eu tô falando com aquele menino agora, com aquele aluno da primeira série, assim, que ainda não tá dominando muito bem, que não tá pensando no Enem e pode começar a pensar. Então vamos deixar isso um pouco prático. Vamos lá, então. Nós estamos lá no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Então, primeiro parágrafo, você vai começar com primeiramente, primeiro plano ou mormente, que são conectores que têm esse mesmo sentido. Então, você faz a proposição lá. Vou chutar alguma aqui. Primeiramente, cabe salientar que o Brasil é um país plural, por exemplo, certo? Finalizou esse primeiro período, aí vem o segundo, que você vai agora fundamentar e inserir uma base teórica. Aí você coloca, nesse sentido, cabe apresentar estudo do Darcy Ribeiro, por exemplo. Legal. Entendeu? Então, dessa maneira, é o conector que você está continuando a ideia dessa primeira proposição. Entende? Então, quando você insere o conector para continuar, aí você coloca esses de valor anafórico. Ele retoma a ideia anterior e continua dentro desse novo período. Você não é repetitivo, mas não foge daquilo que é o que você está buscando, que é fazer essa conectividade, Muito que é fazer bem. essa ação. Né? Excelente. Me veio alguma coisa assim, eu sou velho, né? Eu sou dos anos 90, lá meu ensino médio. Eu lembro que nos primeiros anos de ensino médio tinha uma regrinha que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Ainda vale isso? Vale. Nós temos da estrutura da redação? Vale sim. Temos a introdução construída ali pelos seus 3 períodos, basicamente, que é a contextualização, a tese e os 2 eixos temáticos, quando você já sinaliza dentro dela o que você vai trabalhar no primeiro e no segundo parágrafo de desenvolvimento. O desenvolvimento você vai trabalhar em 2 parágrafos, não fuja dessa estrutura. Então você defende um eixo temático no primeiro desenvolvimento e o outro no segundo desenvolvimento e por fim vem a conclusão. Aí se quiser nós já começamos a falar da competência 5. Esse é o gancho, vamos lá, competência 5. Então vamos lá. Aqui também é o grande desafio do Enem. A competência 5, que ela é sempre uma intervenção. Então é o momento em que o estudante vai propor soluções para resolver a situação, problema. Então a 5, ele tem que ser propositivo. Assim, ele tem que chegar, começar dentro daquilo que ele veio escrevendo, lembrando das suas dicas. E aí ele vem com uma solução ou... Vale aqui uma opinião pessoal dele ou ele tem que tentar não levar para esse lado? Assim? É interessante assim, ó. A base do texto dissertativo e argumentativo é opinativa. Então, é sua opinião inteira, do início ao fim, porém não apresentada de forma direta. Então, o texto é escrito de forma indireta, na terceira pessoa ali, para mostrar, para sair desse caráter da pessoalidade. Só que a base é opinativa. Então, nesse caso, assim, eu não acho nada lá. Eu não acho nada, mas se você afirma, um exemplo simples. Eu acho que a mesa é preta. Aí eu coloco na frase, a mesa é preta. Pronto. Você trabalha só, tira o condicionante de pessoalidade. Nós estamos ali naquele momento de pressão, né? A redação no primeiro dia, aí vem geografia, história, né? As humanidades, aquela coisa. Então é muito importante a calma para você lembrar desses detalhes, exatamente, né? Novamente, né? Nós já falamos disso. Essa amarra ela vai ser feita com
com a preparação. Com essa situação de fazer redação. Então, introdução, desenvolvimento 2 parágrafos, a conclusão. Ou seja, você mantém um padrão de redação. Mantém um padrão. Né? Sem aquela coisa que nós falamos, né? De ser tão expansivo, criativo, porque isso funciona muito, né, nas nossas cartas pessoais. Sim. Mas aí nós estamos falando de certa forma, de uma prova em que você tem que performar melhor do que uma série de outros candidatos. Muito né? bem. Então, a gente vai por um caminho mais seguro nesse contexto. Excelente. Então, você pode repetir pra gente as 5 competências que nós estamos falando agora? Muito bem. Competência 1. Refere-se, sobretudo, ao domínio gramatical. Então, errar o menos possível, seguir da forma básica a construção ali, pega as regras do seu professor de português, de gramática e coloca em prática ali no texto. Competência 2, refere-se ao entendimento do tema e à pertinência das ideias, elas estão dentro ali, com coerência com a situação-problema. Competência 3, refere-se ao desenvolvimento, à apresentação da argumentação, apresentação das ideias, se você está ampliando o recorte temático para ter o caráter ali de diferenciador do seu texto. Competência 4, refere-se ao emprego dos conectores e a competência 5, a conclusão, a intervenção. Para a conclusão, existe uma grade específica. Que grade é essa? Nós temos, os 5 elementos aqui para construir essa intervenção. Não fuja, em hipótese alguma, dessa estrutura. Você apresenta um agente e dentro dos manuais do Enem, eles dizem que basta apenas um agente, a não ser que você estabeleça uma parceria, tipo, o governo em parceria com, a mídia, por exemplo. Beleza, então, mas um agente é o suficiente. Esse agente vai fazer alguma coisa. Então, agente e ação. Então, cabe ao Estado intervir diante da situação problema. Terceiro, como ele vai fazer? O modo. Então, você vai apresentar como que ele vai realizar essa ação diante do problema. Quarto, o efeito que aquilo vai causar. Então, depois de apresentar o modo, você apresenta o que vai se consequenciar diante dessa ação realizada. E existe esse aqui que todo mundo esquece, que é um detalhamento. Esse detalhamento pode ser de qualquer uma dessas. É interessante você fazer o detalhamento relacionado ou ao modo ou ao efeito, porque você consegue destrinchar um pouquinho mais, facilitando aí a construção do seu texto. Que legal, viu, professor? Eu fico encantado quando eu vejo alguém que domina assim bem a arte da redação, igual vários colegas que nós temos, mas em especial o professor Marcos, que está aqui representando toda a estrutura que nós temos aqui voltada para a redação, né? Todos os outros colegas, professores que aqui trabalham, né? Sempre em consonância, com dicas assim preciosíssimas, né? Para que o nosso aluno consiga enfrentar esse momento tão estressante, né? Sim. Porque a redação ela é tão temida ou mais temida que uma prova de matemática, que é ciências da natureza, porque assim requer toda uma atenção especial, né? E muitas vezes um pequeno detalhe que você está tá colocando ali na sua redação está fugindo completamente daquilo que vai ser corrigido. E a correção, ela faz parte de um conjunto de regras, né? O corretor, ele não vai inventar nada, ele já está ali. Exatamente. Então a gente tem que antecipar justamente o que a correção vai exigir. Então, quando você segue, não dá para ser 100% toda hora, mas quando a gente tem esse complemento, né, de preparação, em que você tem pontos destacados para antecipar eventuais erros, isso fica mais dentro de uma coerência, isso faz campo assertivo, né? A nota vem em consequência disso. Claro que precisamos ter criatividade, mas criatividade
não significa fugir do plano original. Acho que manter o plano é muito importante, né? Então você tem que ter, como a gente fala, a estrutura bem detalhada da introdução, desenvolvimento, conclusão. Entender as competências é algo importante nesse contexto. E a produção, ela vai vir, aí não dá para adivinhar o tema, mas o Enem ele fica meio dentro de um campo temático, né? Sim, tá dentro da situação. Então, se o aluno estiver antenado com as questões da atualidade, ele vai conseguir estar dentro ali do recorte temático. Perdão. Ele pode não acertar exatamente o tema, mas ao trabalhar mês a mês e concentrar ali, ó, a partir de, nós somos em maio, de junho até setembro ali, todas as provas, pode olhar lá, sempre tem a referência do texto que ele tira, então ele faz o tema dentro desse recorte cronológico, entendeu? De junho ali até setembro é o tempo que ele produz ali. Então, concentrar a partir de então. Mas, obviamente, que já houve várias situações este ano. Um show de explicação, né? Uma verdadeira aula de redação que nós tivemos aqui, de preparação. Colocar em prática tudo isso, lembrar, né? Pode voltar quantas vezes você quiser esse vídeo, porque essa aqui é uma aula primorosa, ponto a ponto. Vamos colocar isso aí nas nossas anotações, nos nossos destaques, porque aqui vocês tiveram hoje, uma sequência de preparação, né? Uma sequência de dicas que o professor Marcos trouxe pra gente, que eu tenho certeza que vai ser extremamente benéfico e gratificante para você, se você puder seguir. Esse é o trabalho que a gente desenvolve no dia a dia com os nossos professores. Esse é o trabalho que o COC Brasília traz para vocês. É com muita satisfação que eu recebo aqui hoje o professor Marcos para inaugurar esse projeto COCcast em parceria aí com A Vaga é Minha, né? Esse é só o primeiro de muitos. O professor Marcos vai voltar para falar com a gente sobre o PAS, para falar com a gente sobre literatura, sobre obras, assim como outros convidados virão. E eu queria deixar aqui um espaço para suas considerações finais, professor. Certo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho super importante isso de sair desse ambiente, proporcionar esse novo assim, para os estudantes, é algo super valoroso. E dizer que começa a produção, começa a preparação e entregue para o seu professor corrigir. A correção é essencial dentro desse processo de preparação. Faça quantas vezes for necessário, revise, reescreva novamente, esteja antenado com as questões da atualidade. Você vai conseguir fazer um bom preparo de repertório e, obviamente, também com relação à estruturação do texto. Foco na preparação, cultura de aprovação, COC Brasília. Esse foi o nosso COCcast, A Vaga é Minha especial sobre redação do Enem.